A gente vai falar agora de cultura inclusiva. Um estágio além da diversidade. Como que a gente pode sair da superficialidade do diversity washing? Olha que chique, diversity washing. Olha, que muita gente tem falado, e construir uma cultura verdadeiramente inclusiva. Agora é hora de anotar muito, hein, gente? Muitas empresas têm se preocupado com a diversidade, que é o primeiro passo para a construção de uma cultura inclusiva. Mas apenas contratar pessoas diversas não garante a real inclusão. É necessária uma transformação em toda a empresa, para que os grupos minorizados tenham voz dentro da empresa e possam ocupar também as posições de liderança e tomada de decisão. Nessa magna, serão discutidas práticas a serem adotadas pelas empresas para alcançarem o próximo nível e evoluírem na inclusão. E aí, gente, para a gente falar nessa magna, eu vou falar todo esse currículo, que eu quero que vocês recebam com muita energia. Ela é psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, reconhecida como Woman to Watch em 2022 pelo Meio e Mensagem, pelo trabalho de impacto na indústria de comunicação. Hoje é executiva em recursos humanos pela América Latina, colunista da Marie Claire, consultora, professora e atua em conselhos de instituições educacionais, sociais e privadas. Mãe do Mudrik e da Makini, é uma das importantes vozes brasileiras nos debates de diversidade, equidade e inclusão no mundo corporativo e público. Também promove reflexões sobre os desafios das mulheres nas áreas de enfrentamento às violências, maternidade e carreira, além de atuar no campo da política institucional. Ela costuma se definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Recebam no palco do RH Rio 2023, ela, Mafone Odara! Delícia, arrasa, tá? Gente, o que eu faço? Tem que descer do palco, né? Depois de uma apresentação dessa, era só um currículo. O que ela faz? Ela transforma isso, né? É o poder dessa mulher maravilhosa. Que bom te ver aqui, mano. Bom, gente, boa tarde para todas as pessoas que nos veem e nos escutam. É uma honra e um prazer. Obrigada, Mônica. Obrigada, Fê. Não sei onde é que a Fê está, que está sempre, né, correndo e organizando as coisas. Que delícia estar aqui com vocês. E foi muito interessante vir depois do Milton, da Carla, do Coppola, porque o que a gente vai falar nessa tarde, não só nesse momento que a gente está muito relacionado com o que foi trazido pelos três, de formas muito diferentes. Eu vou começar dizendo para vocês como é que eu cheguei aqui. A Mari já fez uma grande parte da minha apresentação, mas eu queria contar um pouquinho da história que não está nos currículos. Eu tenho um nome africano, eu me chamo Mafone Odara. Mafone é um nome angolano, do norte de Angola, de uma língua chamada Kikongo, do norte. E Odara, que é o meu segundo nome, é uma língua chamada Yorubá, da Nigéria. Mafone quer dizer joia rara e Odara quer dizer bonita. Minha mãe de 5, eu sou a mais velha, ela achou que ia ser o máximo. E ela me deu esse nome, e eu, como uma leonina, para quem entende de signo, obviamente que eu adorei, né? E eu gosto de começar a história contando a história do meu nome. Obrigada, gente. Tem fã-clube também, né? Eu já contratei também, né? Eu gosto de começar a história da minha história contando pelo meu nome, porque eu venho de uma família de ativistas. E a melhor definição de ativista eu ouvi de uma mulher chamada Jurema Werneck, que ela diz que os ativistas são aquelas pessoas que colocam a esperança em movimento. E eu sou dessa família que todos os dias escolheu e escolhe colocar a esperança em movimento. Quando eu tinha 2 anos, o meu pai foi convidado para uma missão em Angola para construir escolas em Angola durante a Guerra Civil. Só que a minha mãe, que era uma pessoa pouco ativista, só que não, falou, já que você vai, eu vou também. E eu tinha 2 anos de idade, meu irmão tinha 4 meses. E nós passamos 4 anos no meio de uma guerra. Esse é o nível de compromisso que a minha família escolheu. Eu aprendi desde muito cedo que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de mudar o mundo. Essa é a minha história, e é isso que eu escolhi fazer em cada momento da minha vida.
E nessa minha jornada, que é uma longa jornada, com muitas coisas, eu escolhi 4 grandes áreas de atuação. A primeira, né, é que a gente precisa construir um mundo que é melhor para mulheres e meninas. Um mundo melhor para mulheres e meninas vai ser melhor para todo mundo. A gente precisa aprender sobre isso. Falar sobre inclusão passa por a gente entender que quanto melhor for para os grupos que são mais vulneráveis, melhor ele será para todo mundo. A gente tem que parar de achar que, quando a gente fala sobre grupos minoritários, a gente está falando sobre algo específico. A gente está falando sobre algo que é melhor para todo mundo. Isso vale para qualquer grupo minoritário. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. A gente precisa aprender mais sobre isso. E eu escolhi as mulheres e as meninas porque eu acho que a gente tem uma sociedade extremamente violenta para mulheres e meninas, de todas as naturezas. A gente acha, inclusive, que sabe o que é violência, mas a gente não sabe. A gente naturaliza processos que não são naturais. Não é natural que eu chegue nessa plateia e alguém não possa me fazer uma pergunta porque se sente envergonhado, porque alguém vai rir da pergunta dela, ou porque a pergunta dela pode ser boba. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que fez com que ela achasse que ela não se posicionar é o melhor jeito de você fazer parte de alguma coisa. Então, quando o Milton falou, a gente precisa se posicionar, a gente precisa criar espaços para que as pessoas se sintam assim. Isso não é simples. Esse é o nosso papel como líderes e atuantes na área de recursos humanos. A segunda coisa que eu escolhi, eu sou mãe de 2 fofuras, o Mudrik, que tem 9, e a Makini, minha pequena terrorista, já contei para algumas pessoas, de 6 anos. Gente, se ela estivesse aqui, é isso. Assim, eu acho que a gente deveria preparar os nossos filhos para aquilo que a gente quer ver no mundo melhor. Eles não são o futuro, eles são o presente. E eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de viver muito plenamente a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Entre ser mãe e ser executiva, eu escolhi as 2 coisas. E eu sei que eu faço parte dos 6% de mães brasileiras que podem viver plenamente a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Tem alguma coisa muito errada. Não dá para a gente continuar achando que é normal a gente achar lindo a maternidade, mas a gente não contratar, porque a gente não sabe o que fazer com elas. Então, tem alguma coisa errada nos nossos processos. Terceira coisa que eu escolhi, eu sou psicóloga, e como psicóloga, eu tenho uma função no mundo que é criar ambientes emocionalmente seguros. Ambientes onde as pessoas possam ser autênticas, onde elas possam errar, onde elas possam aprender e onde elas possam criticar. Essa premissa parece simples, mas ela é muito difícil de ser executada. Porque você entra nos lugares e as pessoas dizem isso que a Mari trouxe sobre diversity wash, é a lógica de que eu quero diversidade, mas mais ou menos. Assim, eu acho que você não devia estar aqui porque você não tem fit cultural. Ou eu não tenho capacidade de absorver uma ideia que é diferente da minha. O problema é sempre o outro, a gente não tem nada. O problema é o fit cultural. E essa tem sido grande parte da minha jornada. E, por último, não dá para a gente criar ambientes seguros se a gente não tiver equidade de poder. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com os diferentes de mim. Não se trata da gente aprender com o diferente. Se trata da gente entender que a gente tem limitações, porque somos seres humanos com aprendizados específicos e que a gente não vai conseguir olhar sob a lente de outras pessoas. Essa é a premissa mais importante para a gente sair da página 2 dessa conversa. Eu quis começar por isso porque é o seguinte, eu recebi isso hoje. E aí eu fiquei tão impactada com isso que eu decidi trazer para a nossa conversa. Eu fui de uma cesárea para uma segunda embolia pulmonar para o final do Grand Slam. Eu joguei amamentando, eu joguei com depressão, pós-parto. É extraordinário. Mas nos dias de hoje, se eu tivesse que escolher entre construir minha carreira no tênis e construir minha família, eu escolheria a última. A gente está falando da Serena Williams. Eu recebi isso hoje. Não estava na minha apresentação, mas eu recebi. Por quê? Porque é disso aqui que se trata. São de histórias como essa que a gente ou glamouriza a ideia do sofrimento, dessa superação, ou a gente destrói as pessoas, a saúde das pessoas, em nome
de uma lógica que a gente nem sabe qual é. E aí, para a gente começar a falar sobre essa conversa, eu quero trazer uma reflexão que é o seguinte: educar para a diversidade, equidade e inclusão não é só sobre reconhecer as nossas diferenças. E a Carla trouxe isso muito bem. A importância. A gente precisa, acima de tudo, aprender a refletir sobre as nossas relações e sobre os direitos das pessoas. É muito comum a gente falar sobre esse tema e falar assim, não, porque na minha empresa eu tenho X% de pessoas negras, X% de mulheres. Gente, isso é ao topo, a ponta do iceberg. Essa conversa, ela não pode se resumir a um conjunto de metas numéricas que a gente vai trazer de pessoas dentro disso. A qualidade da nossa representação, ela é o começo da conversa e não o fim. Mas a gente para nela. Não, assim, eu faço diversidade, porque na minha empresa eu tenho uma meta de números. E essas pessoas que entram, como elas se sentem? Como é que elas são tratadas? Como é que a gente de verdade olha para isso? Então, eu queria falar com vocês sobre essas 3 letrinhas que a gente muitas vezes usa, mas a gente não sabe o que é e a gente acha que a gente sabe o que é. Primeiro, o seguinte, diversidade é sobre demografia. Oh, meu amor. Paty, linda. Daqui a pouco vocês vão ver essa mulher maravilhosa. Diversidade é sobre demografia, é sobre a distribuição demográfica na nossa empresa. Isso é qualidade de representação. Ponto 1. Depois disso, a gente precisa criar espaços de tratamento equânime. O que é tratamento equânime? É a nossa capacidade de melhorar os nossos processos para que as pessoas consigam ter as oportunidades iguais. Ah, Mafone, mas eu já trouxe. Não é só trazer? Agora a pessoa está aqui dentro. Está resolvido, não está resolvido? Então, assim, todo o processo de discriminação, todos os vieses, eles ficaram lá atrás, porque aqui não, aqui a gente não discrimina. Só de falar isso, gente, já está posto. Sabe por quê? Não é porque as pessoas são más, mas é assim que a gente encara. A equidade, ela não vem da nossa capacidade de não reconhecer as diferenças, ela vem da nossa incapacidade de reconhecer que a gente é parte do problema. Acho que alguém falou isso, né? Que a gente precisa, acho que foi a Carla que falou, a gente precisa se ver como parte do problema, porque só assim a gente vai ser parte da solução. Dizer que você não é uma pessoa que discrimina é negar que você faz parte de uma sociedade que discrimina. Você nem percebe. Isso é pior. Porque quer ver? Vou fazer esse exercício aqui. Levantem a mão quem de vocês é preconceituoso ou preconceituosa. Mas levanta a mão alto, só para eu ver. Tá. Mais ou menos... Levanta. Gente, ninguém vai julgar vocês, não. Calma. Tá, mais ou menos uns 30%, 40% da sala. Obrigada, gente. E aí eu quero dizer para os outros 40%, os outros 60%, que vocês também são. Sabe qual é o problema? Preconceito é um comportamento humano, biológico. O nosso corpo, a nossa existência depende do preconceito. Há 70 mil anos, nós desenvolvemos um mecanismo de fuga e luta, o nosso cérebro. O que faz o cérebro? Ele faz você estar diante de uma situação e entender se você tem que fugir ou se você tem que lutar. Isso é fruto do preconceito. Ah, então o preconceito é um problema? Não, mas para 60% da sala aqui, é. O problema não está no preconceito. O problema está no que você faz com o seu preconceito. Vocês não me conheciam. Quando eu subi aqui, obviamente, uma parte significativa já ficou do meu lado, porque a Mari fez uma apresentação aqui, né? Enfim, né? Como é que eu vou falar mal dessa menina depois dessa apresentação? Mas teve uma outra parte que falou assim, bom, lá vem mais uma dessas daí. Vocês não me conhecem. É natural que vocês pensem a partir de referências boas ou ruins que vocês tiveram com pessoas parecidas comigo. Isso é parte do processo. O que é o problema? O que vocês fazem com isso? Se vocês nem me dão a chance de mudar a ideia de vocês sobre isso. Isso só pode ser possível quando eu repenso os meus processos. O que acontece nas empresas? A gente, infelizmente, na grande maioria das empresas, ainda está numa discussão de como é que a gente vai incluir as mulheres grávidas.
Gente, assim, é tão absurda essa conversa, mas ela é tão atual, que a gente... Sabe qual é o jeito mais simples da gente incluir? Parar de perguntar com quem você vai deixar seu filho. Por que raios eu vou contratar uma engenheira e eu pergunto para ela com quem ela vai deixar o filho dela? Da onde a gente tira essa brilhante ideia? O que essa pergunta tem a ver para quem recebe? Ah, mas é só uma pergunta. Por que você pergunta onde a pessoa mora? Por que você pergunta a idade da pessoa? O que isso importa sobre a competência que você está olhando? Parem de fazer perguntas que vão levar vocês para reflexões sobre X, Y, Z. A pessoa mora em tal lugar, então ela é o quê? Isso é interferência na qualidade das oportunidades que a gente dá. Pare de perguntar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo isso. Quando eu entrei na minha última experiência agora, que eu estou atual, eu sou uma defensora da maternidade. E aí me falavam que a gente contratava muitas mulheres grávidas. Eu falei, já conheço esse discurso. Mas tudo bem, vou dar uma chance. E aí eu vi que, realmente, a gente contratava muitas. Sabe como que eu descobri? Eu perdi as contas de quantas mulheres grávidas a gente contratou. Eu perdi as contas. Porque não importa. Você cria um processo que é o seguinte, se você está grávida, vai sair daqui 10 semanas você sai, você vai ficar seus meses, e depois você volta, porque vai ter uma pessoa que vai substituir nesses 6 meses e pronto. O processo está construído. Mas não. A gente cria toda uma lógica. E é o seguinte, gente. Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Bastante gente, muito bem. Quem de vocês desenvolveu uma habilidade importante para o trabalho depois da maternidade e da paternidade? Que engraçado, todo mundo levantou a mão. É porque a gente estava fazendo o quê em casa? Nada. Cuidando dos filhos. Gente, saiu o último relatório do Fórum Econômico Mundial com as 10 habilidades mais importantes para 2025. Das 10 habilidades, todas elas são desenvolvidas durante o momento da maternidade e da paternidade. Todas elas. O futuro do mundo do trabalho não depende de você saber inglês, de você saber uma planilha. Ele depende das relações. E isso aqui, que é o ponto do nosso, que é inclusão. Inclusão é sobre a qualidade das nossas relações. É a nossa capacidade de se reconhecer ou de aprender com pessoas que são diferentes da gente. Sabe aquela lógica de diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar? E se a pessoa não quiser dançar? E se a pessoa só quiser tomar um negócio? Não, ela não pode, que ela tem que dançar. Inclusão é sobre a nossa capacidade de criar espaços onde as pessoas possam ser autênticas. Serem elas mesmas e serem valorizadas e reconhecidas por serem quem elas são. Mas a gente não tem essa capacidade. Por quê? Porque eu preciso ser uma liderança igual a Mônica é. Eu não sou a Mônica. Eu não sou a Mari. Eu não tenho essa capacidade de humor que a Mari tem. Adoraria, meu marido ia ficar muito feliz, mas eu não tenho. Eu sou uma pessoa que vai fazer isso de outro jeito. E está tudo bem. Mas a gente tem que saber naquilo que a gente é bom e ser reconhecido pelo que a gente é bom. Mas como que a gente é avaliado? Você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. Você não foi contratado por aquilo que você não tem. Por que a nossa lógica de avaliação é baseada naquilo que você não é bom? Você entende que os nossos processos eles são feitos para dar errado? Ah, não, mas eu não vou promover ela, não, porque ela só ficou 6 meses. Se ela tivesse ficado o ano todo, talvez... Você está promovendo pelas entregas dela ou pelo tempo que ela ficou aqui? Não, mas é porque ele ficou. E daí? Qual é a métrica de avaliação? Esses pontos... E eu quis trazer isso aqui para a gente entender o seguinte. Eu posso escolher não querer falar sobre isso porque eu não gosto. Não quero falar sobre isso. Mas é o seguinte, gente... Antes, nos anos 2000, a gente estava falando sobre uma discussão que era... É bacana a gente ter diversidade porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que faz bem para o mundo, então eu quero mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa que respeita a diferença. Depois, isso começou a ser
um problema de compliance. Ah, você não segue? Isso começa a fazer parte das conversas de compliance. Ah, você não vai seguir, então isso vai começar a ter punição. Passou a ser uma estratégia de negócio. E hoje é um risco, porque é o seguinte, antes de começar, eu estava conversando com algumas pessoas, e aí me perguntam às vezes, Mafone, mas você acha que é assim? Tem gente que está na onda agora, querendo surfar nessa onda, porque agora, né, trabalhar com diversidade é uma coisa moderna. Eu falo, olha, gente, pouco me importa se vai ser pelo amor ou pela dor. Que seja. Que seja. Mas o fato é o seguinte, gente, surfar na onda te coloca num lugar extremamente perigoso. E a gente sabe dos riscos que hoje as pessoas que fazem diversity wash, com a velocidade com que as informações circulam, o que acontece? E aí, eu quero falar aqui, que é o seguinte, para onde o futuro do trabalho vai caminhar? Tem uma pesquisa, que é essa daqui da UNILE, que eles mostram qual é a mudança cultural que a gente tem na discussão sobre diversidade. A gente saiu de um modelo cultural, organizacional, que era, eu trocava minha mão de obra por dinheiro. Esse momento são as empresas que têm mais de 100 anos, que foram construídas no processo de industrialização. Naquela época, você não tinha departamento de recursos humanos, gestão de gente. A gente tinha o quê? A área de departamento pessoal. Fazia o quê? Contratava e demitia gente. A gente entrou num momento cultural que a gente chama de cultura de significado. Não, cultura de engajamento, que é, para além de dinheiro, as pessoas querem ser felizes, elas querem ter equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e elas querem ter propósito. Esse é o momento que a gente está. Para onde a gente vai? Porque a gente chama de cultura de significado. Para além de tudo isso, as pessoas querem ter voz. Elas querem estar em empresas onde aquilo que elas dizem é o que as empresas realmente fazem, que é o walk the talk. Que são empresas onde vão olhar para as questões do bem-estar das pessoas, não é mais sobre dinheiro, é sobre como essas empresas estão realmente fazendo a transformação positiva no mundo, como é que essas empresas estão se relacionando com outros setores, e que a questão cultural e a questão do bem-estar, elas não são um nice to have, elas não são uma coisa legal de se ter, elas são parte importante da estrutura. E mais do que isso, que a gente vai ter, nessas empresas, lideranças que não são as melhores lideranças do mundo, mas são as melhores lideranças para o mundo. Tá? Nesse contexto, olha que interessante essa pesquisa que foi feita pela BEM, falando sobre como é que a inclusão é vista na América Latina. Tá? Todas essas pesquisas, gente, isso aqui tá tudo na internet. Tá? Seguinte, vou tentar mostrar esse ponteiro aqui, mas não funciona. Então, vamos na mão mesmo. Olha só que interessante. Como é que as pessoas se sentem cuidadas quando a gente está dentro de uma empresa? Tá? Quais são os fatores que são mais importantes para a inclusão? Olha que interessante. Oportunidade de crescimento e feedback transparente. Gente, olha, o feedback, essa palavra já gera, né, um trimelique nas pessoas. Porque as pessoas não sabem fazer isso. Mas por que elas não sabem fazer isso? Porque tem uma cultura de que eu preciso ser gostável. E se eu preciso ser gostável, o outro também precisa. Então, eu não vou falar a verdade para ele, mas eu gostaria de falar uma coisa, mas eu não vou falar. Por quê? Porque a gente também não sabe fazer isso. Essa lógica de ser legal é uma lógica que não ajuda ninguém a se desenvolver. Mas a gente precisa aprender a ser respeitoso na forma de falar. A gente não é. A gente não sabe falar sem julgar e não sabe ouvir sem achar que o que a pessoa está falando é sobre a gente e não sobre o processo. A gente não sabe fazer as duas coisas. Isso é cultural. Então, a gente precisa. Mas olha que interessante. É o que as pessoas mais sentem como valoroso. Liderança que trata as pessoas de forma igualitária. Então, primeiro como é que eu sou reconhecido e valorizado. Segundo, como é que é a liderança? Terceiro, as barreiras de língua. Linguagem não é sobre línguas estrangeiras. Linguagem é sobre formas de se comunicar. E a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Outra coisa interessante que essa pesquisa traz. Olha que interessante isso aqui. Nessa pesquisa, na primeira que eu mostrei para vocês da UNILE, é muito legal. Infelizmente, o relatório só está em inglês, mas, gente,
Hoje não dá nem para dizer que você não tem um tradutor, que dá para resolver. Resolve. Essa pesquisa, eles mostram as possíveis profissões do futuro. Tem várias profissões muito legais do futuro. E o futuro, eu estou falando daqui a 5. Assim, algumas profissões dessas já existem. Tem uma profissão que eles trazem no relatório que chama tradutor cultural. É aquela pessoa que vai falar assim, você vai conversar com uma pessoa que é chinesa? Quando você for conversar com ela, entenda que é o seguinte, para ela entender que você está prestando atenção, você precisa fazer pergunta. Os americanos são assim. Para um americano saber que você gostou do conteúdo, não diga assim, gostei muito do que você falou. Faça uma pergunta. Ele vai achar que você realmente está interessado. Como que a gente interpreta? A gente precisa de elogio. Isso aqui é o que mostra essa pesquisa. As pessoas na América Latina, para se sentirem incluídas, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam sentir que têm oportunidade. Isso é questão cultural. Mas a cultura minha é melhor do que outra? Não, não é melhor. Ela é só diferente. Como é que os americanos se sentem reconhecidos quando a opinião deles está sendo vista? Olha que diferença. Então, saber com quem você está falando, e essa pessoa que é o tradutor cultural, vai ajudar as pessoas a se comunicarem. Por quê? Por exemplo, o Coppola falou de uma pessoa que agora está indo, sei lá, para República Tcheca, sei lá, né? Fazer um estágio lá pode ser uma coisa ótima, mas pode ser uma coisa traumática, vindo de uma cultura como a gente tem na América Latina. Se você não se prepara, você não consegue lidar com isso. Então, aprender sobre inclusão também é saber como é que as pessoas se sentem incluídas. E aí, gente, não vai dar para a gente avançar. Não vai dar se a gente não reconhecer que vivemos numa estrutura que é desigual. É muito bonito falar tudo isso que eu estou falando. É muito legal. Mas assim, gente, não dá para cada um de nós não saber que lugar a gente ocupa. Se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa negra, se você é uma mulher, se você é um homem, nós temos lugares diferentes na sociedade. Pela nossa existência. Isso é um problema? Sim ou não? Bom, ela está perguntando, deve ser, né? Não, gente, isso não é um problema. Você não tem culpa de ter nascido como você nasceu. Não é uma questão de culpa. É uma questão de responsabilidade. A gente tem que parar de achar que é um problema ser quem a gente é. Mas eu sou rico e não queria ser rico. Então, querida, não é uma escolha. É isso, ter privilégios, ou você tem ou você não tem. O que você faz com seus privilégios é que é a questão. Não dá para a gente ficar nessa história de, nossa senhora, vou me sentir culpado, quero me chicotear. Gente, saiba quem você é. Mas eu não tenho lugar de fala. Gente, todo mundo tem lugar de fala. Saiba qual é o seu. E use. E aí, o que isso significa? Que está na hora da gente fazer conversas, ficar confortável de fazer conversas desconfortáveis. A gente não gosta desse lugar. Esse lugar é incômodo. E eu sei que o que eu estou falando não é tão simples assim. Pega em lugares muito delicados para cada um de vocês. Mas é aí que tem que ser. Se está pegando num lugar que está doendo, é isso. Esse é o lugar. E a gente tem que ficar confortável de estar nesse lugar desconfortável. Porque a gente quer sair desse lugar e falar, não, aqui eu quero que todo mundo seja feliz. Esses dias eu conversei com uma diretora. Não, porque eu estou aqui preocupada com a minha equipe. Eu queria que a minha equipe fosse feliz. Eu falei, o que significa isso? Aí ela falou assim, não, assim, eu não queria que as pessoas tivessem problemas. Sabe o que eu sugiro para você? Que você assista o Divertidamente. Você lembra desses? Vocês lembram desse? Gente, eu juro. Todo mundo tinha que assistir uma vez por ano. Quem não assiste? Quem aqui não assistiu Divertidamente? Olha! Não vou levantar a mão, né? Vai que só eu não assisti. Gente, Divertidamente é a melhor tradução de como a gente precisa aprender a identificar as nossas emoções. Gente, felicidade não tem nada a ver com alegria só. Felicidade é feita de alegria e de tristeza. É a nossa capacidade de lidar com as duas coisas. Isso é felicidade. E as pessoas confundem. Por quê? Porque a gente acha que felicidade é uma emoção primária. Ela não é. Assim como culpa. Culpa também não é. Assim como vergonha. Da onde vem a nossa vergonha? A gente tem que aprender. Não somos ensinados na nossa vida a identificar as nossas emoções. Então, quando a gente não sabe nomear, é mais difícil fazer. E inclusão passa por aí. Passa por você reconhecer onde é que dói.
e ajudar essa pessoa a lidar com essa dor. Não é sobre não falar dela. Não é sobre você ser alegre. Ah, felicidade tóxica. Gente, não é sobre isso. Não é sobre não ter conflitos. Gente, e aí que para mim... Gente, sabe qual que é o pulo do gato? A gente entender que gestão de diversidade é o passo mais importante. Eu escrevi um artigo recentemente, a partir de todas essas experiências que eu tenho tido, que me trouxe alguns pontos que a gente não pode negligenciar se a gente quer avançar da página 2 para falar sobre o tema de diversidade. Primeiro ponto, gente, super importante. Gente, reconhecer a diferença é muito mais importante do que reconhecer a igualdade. Ah, não, somos todos iguais aqui. Não, tá tudo certo. Gente, ninguém é igual a ninguém. Não somos iguais e tá tudo bem. Mas a gente quer, por quê? Porque eu preciso que o outro se reconheça em mim. Reconhecer a diferença é a nossa maior arma para poder mostrar o valor que as pessoas têm. Não é a igualdade. Igualdade tem que vir no nosso tratamento para reconhecer que a diferença é importante. O mundo está complexo demais para eu achar que o meu jeito de resolver, a minha forma de ver o mundo, é a melhor forma. Ela é uma forma. Se eu tivesse que resumir o século XXI em uma palavra, seria complexidade. Você jura mesmo que você acha que a sua solução é a mais brilhante do mundo? A gente tem que parar de achar que o nosso umbigo é o centro do mundo. Ele não é. Quase tudo não é sobre a gente. Quase tudo. Inclusive as violências e os processos que a gente passa. Absorver coisas que não são nossas é a chave para você adoecer. A gente reconhecer a nossa diferença e aprender a lidar com isso é o mais importante no momento. Segunda coisa importante, não se faz diversidade sem tensão. Gente, quanto mais pessoas diferentes entrarem, mais pensamentos diversos a gente vai ter. Aprender com os conflitos é o mais importante, aprender a gerenciar conflitos. Mas o que a gente faz? A gente exclui os conflitos. Sabe aquela... Não é possível que numa reunião... Sabe aquele momento que a liderança fala assim, então, alguém tem alguma coisa para dizer? Eu tenho, mas não vou falar. Porque só eu acho isso. E você pode ser a única pessoa que salvou esse projeto que você estava. Mas você não falou porque você não se sentiu seguro. A gente tem que ter espaço para discordância. Mas a gente não quer. A gente quer fazer parte do rolê. Por quê? Porque fazer parte do rolê é aceitar o que todo mundo está dizendo. Se você é uma liderança que não promove processos e pessoas que pensam diferente de você, tem alguma coisa errada. Não é possível que todo mundo pense como você. Terceiro ponto. Ambientes inclusivos demandam lideranças inclusivas. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa da Korn Ferry. Eles pegaram 100 mil executivos no mundo inteiro e analisaram quais são os comportamentos que essas lideranças têm. E eles chegaram à conclusão que as lideranças inclusivas, a gente está muito longe disso, gente. De 100 mil lideranças, 5% de verdade eram lideranças inclusivas. No Brasil, esse número é um pouquinho pior, 2%. Ah, não, mas eu sou uma liderança inclusiva. Será? E eu vou falar sobre quais são os pontos importantes. Gente, por que eu gosto da ideia das perguntas? Por que eu escolhi esse lugar? Porque eu acho que quando você faz perguntas, você cria novas possibilidades na cabeça das pessoas. A gente não tem que ter respostas. A gente tem que aprender a fazer boas perguntas. E a gente não sabe fazer isso. Porque a gente acha que a gente precisa ter resposta para tudo. Quanto mais boas perguntas você fizer, mais possibilidade você amplia e mais soluções você consegue criar. Aprender a fazer perguntas é muito importante. E, por último, não menos relevante, não dá para fazer isso se a gente não estiver mentalmente bem. Ah, não, mas eu estou esperando ter muito dinheiro ou estou esperando me organizar financeiramente para eu conseguir cuidar da minha saúde. Você não vai chegar lá. A gente aprendeu, e assim, eu acho que a pandemia já mostrou que saúde mental não é só sobre a ausência de doença. Saúde mental é a nossa condição de poder exercer melhor o nosso potencial. Para isso acontecer, a gente vai precisar olhar para a nossa saúde. Quanto do tempo você dedica para fazer coisas que você gosta? Eu tenho alguns rituais. Um dos rituais que eu tenho é de que eu tenho 30 minutos de férias todos os dias. Nos meus 30 minutos de férias todos os dias, sabe o que eu faço? Planejo viagem. Sei lá,
Eu tenho 9 viagens planejadas até 2025. Não sozinha só. Porque uma coisa que eu aprendi é que planejamento é muito importante para você fazer as coisas mais difíceis. E eu vi que muitas vezes famílias negras deixavam de viajar porque elas achavam que era muito caro. E eu sou uma pessoa que fico fazendo o quê? Buscando promoção de viagem. É isso, nos meus 30 minutos do dia eu fico fazendo isso. Onde que tem? Quais são as viagens mais baratas que dá? E fico planejando isso e ajudando as pessoas a organizar. Então, eu tenho 9 grupos diferentes, com 9 viagens diferentes, que vão acontecer até 2025. Esse é o que eu faço. Eu escolhi. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu ganho alguma coisa com isso? Não, eu ganho felicidade. É isso que eu ganho. Mas não é sobre ganhar alguma coisa, é sobre você fazer alguma coisa que faz sentido. E eu sei o que viagem faz na vida das pessoas. E só tem 11 minutos, mas vamos lá, porque eu quero ouvir vocês ainda. E aí, gente, para a gente entender isso, gente, juro, me ajuda aí. Passa aí para o próximo. Pronto, obrigado. E aí, gente, não vou pular isso aqui, senão eu não vou conseguir explicar. Seguinte, eu quero falar sobre alguns pontos que a gente não pode negligenciar nesse caminho, tá? De construção de cultura inclusiva. Primeiro deles, comunicação. Eu gosto dessa frase do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta. O Marshall diz o seguinte, que a nossa comunicação é sobre a nossa capacidade de se conscientizar das nossas próprias necessidades e as necessidades do outro, com o objetivo de falar sem agredir e ouvir sem se ofender. Isso é comunicação não violenta. Isso é comunicação. Gente, sabe os repentistas com música? Você fala uma palavra e ele canta uma música? Eu sou assim com história. Eu lembro de uma palavra, eu conto uma história. Estava eu tinha uma chefe que era evangélica. E uma vez a gente estava conversando, e eu estava tentando explicar para ela por que, na minha visão, uma pessoa que casa com uma pessoa do mesmo sexo não deveria ter 34 direitos a menos. E é uma pessoa muito intelectualizada, filósofa e tudo mais. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, como assim o quê? Direitos são direitos. O fato de com quem você casa não devia te dar direitos a menos. Conclusão, não chegou em lugar nenhum essa conversa, não consegui explicar para ela. Um mês depois, ela chegou para mim e falou assim, Mafone, você sabe que eu tenho dificuldade, né, com essas letras, né, comunidade LGBT e todas as letras, não sei. Eu falei, lembro daquela conversa, bem difícil. Aí, ela falou assim, mas eu entendi o que você falou. Se Deus criou os seres humanos, e os seres humanos foram criados na base do amor, quem sou eu para ser acima do amor de Deus? Eu falei, criatura, era isso que eu estava tentando te explicar. Mas, na minha cabeça, ela estava entendendo o que eu estava falando. Aí, conversando com um pastor aqui do Rio, que eu adoro, o Henrique Vieira, o Henrique me explicou um negócio que nunca mais eu esqueci. Ele falou o seguinte, Mafone, pessoas que são evangélicas, elas partem de 3 pressupostos que você nunca pode quebrar. Elas partem de uma verdade absoluta, que é fruto de uma reflexão supra-histórica, portanto é imutável. O que ele estava querendo me dizer? Não me venha com uma declaração de direitos humanos de 80 anos contra uma Bíblia de 2000 anos. A minha linguagem não é sobre o que eu quero falar. A minha linguagem é sobre a minha capacidade de fazer outra pessoa escutar. Eu não sou responsável só pelo que eu digo. Eu sou responsável pelo que a outra pessoa fala. Então, comunicação é um dos componentes mais importantes. Por que ele é importante? Porque a comunicação vai ajudar a gente a conseguir ler códigos. Realmente, gente, não está rolando. Me ajuda aí. Agora foi. A comunicação me ajuda a fazer conversas. Lembra que eu falei da história do feedback? Sabe qual que é o problema quando você não faz conversas importantes? Você faz com que essa conversa vire um padrão de comportamento do outro e depois desse padrão começa a afetar os relacionamentos e você não quer mais falar com aquela pessoa. Sabe aquele chefe que gritou com você uma vez e você não falou nada? Aí ele fez de novo. Porque você não falou nada? Então tá tudo bem. Porque afinal de contas, se ele gritar, tá tudo certo. Virou um padrão. E aí você não quer mais entrar nas reuniões com ele porque ele vai gritar. E aí você não se põe mais nessa situação. Se comunicar é a nossa capacidade de aprender e saber quando que a gente precisa fazer conversas importantes. Quando que a gente identifica que uma conversa é importante? Tem 3 elementos importantes. Primeiro, quando eu estou diante de uma opinião que é diferente da minha.
quando eu estou com... Sabe aquele dia que você está com palpitação no coração, que você fala assim, eu tenho que falar. Isso está me fazendo mal. Isso está mexendo com o meu estômago. Sabe, essas emoções que o corpo diz que a gente negligencia? Ou quando tem alguma coisa muito importante que está em jogo. Pode ser que não tenha esses 3 elementos, mas esses 3 elementos, eles são elementos que fazem com que as relações que a gente tem, de novo, qualidade sobre as relações, sejam reduzidas nos nossos processos. Então, olhar para a nossa comunicação é um fator muito importante. Por quê? O que a gente desenvolve quando a gente faz isso? Primeiro, o nosso equilíbrio emocional. A gente aprende a identificar. Outra história. Estava eu com meu filho. E aí, meu filho, eu não falo palavrão. E não gosto, enfim, né? Tenho nada contra quem fala, mas não gosto. E aí, meu filho começou com um comportamento que não era o comportamento que a gente faz em casa. Aí eu falei para ele, assim, filho, por que você está falando palavrão? Ah, porque eu estou bravo. Eu falei assim, mas o que você quer que eu faça quando eu escuto palavrão, ou qualquer pessoa escuta palavrão? Não, eu quero que você saiba o que eu estou sentindo. Aí eu falei, filho, eu não consigo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar te ajudar a identificar que comportamento que você está querendo demonstrar. Me fala o que aconteceu. Ah, eu fiquei chateado porque eu perdi no jogo, e quando eu perdi no jogo, o meu amigo ficou tirando sarro de mim, e aí eu fiquei chateado. Falei, muito bem. Você está chateado, o que eu posso fazer para te ajudar? Não, mas só de falar para você eu já fiquei melhor. Falei, tá bom, filho. Passou. Umas semanas depois, ele chegou em casa falando assim, mamãe, hoje eu apanhei na escola. Menino negro, aí você já começa, né? Lá vem. Essas experiências, infelizmente, que o racismo traz para as nossas crianças. Aí eu falei, filho, o que aconteceu? Aí ele falou assim, tem um menino na escola que não gosta de mim. Eu falei, mas por que ele não gosta de você? Ele falou assim, eu não sei. Eu falei, o que ele te falou? Aí ele falou palavrão. Sabe o que eu acho, mamãe? Que ele não consegue falar sobre o sentimento porque ele é um menino que tem muitas dificuldades de se relacionar com outras pessoas na escola. Eu falei, é mesmo, filho? Ó, Mudrik, pra você. Aí ele falei assim, tá, filho. Porque assim, mamãe, não é só comigo. Ele já bateu em outras crianças. E a minha professora falou o seguinte, para eu não me relacionar com ele. Mas, mãe, ele vai ficar pior. Eu falei, tá, filho, como é que a gente vai resolver isso? Ele falou assim, mãe, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Fazer um projeto na minha escola, porque eu quero trabalhar com a violência. Ele é o quê? Não sei de quem ele pegou isso. Obrigada. E aí, porque a gente precisa pensar como é que a violência tem que ser diferente na escola, porque outras crianças também apanham. Eu ainda sei, porque eu não bato nele, porque ele luta Kung Fu. Mas ele aprendeu que Kung Fu, você luta Kung Fu para não bater. E é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, mas eu quero que outras crianças não passem por isso. Não era o que eu esperava, meu filho de 9 anos, mas fiquei muito orgulhosa, vou dizer. Mas isso é importante para a gente entender que tem coisas que a gente precisa ressignificar, mas a gente precisa ter as pessoas certas para ajudar a gente a fazer isso. Então, aprender a lidar com o nosso emocional, ter uma comunicação que é menos violenta e saber quando usar, gente. Porque comunicação não violenta não é sobre a gente aguentar coisas que a gente não quer, tá? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre a gente lidar e... Não é isso. É sobre a gente conseguir identificar esses comportamentos, inclusive dizer, não quero continuar essa conversa. É sobre a gente aprender a ouvir opiniões que são diferentes das nossas. Estudar melhor os argumentos. Pedir desculpas quando necessário. Gente, olha, quando você é de um grupo subrepresentado... Juro, é a última história, porque não vai dar tempo mais. Estava eu, no Dia das Mulheres, conversando com uma diretora, ia fazer uma atividade Dia das Mulheres. Aí, a gente entrou para fazer a combinação. Ela entrou da casa dela, eu entrei da minha casa. E aí, quando ela entrou e começou a falar, o passarinho começou a cantar na casa dela. O que ela fez? Ai, Mafone, desculpa. Meu passarinho está cantando. Eu falei, amiga, você jura que você está pedindo desculpa pelo seu passarinho? Não, Mafone, mas é porque quando eu falo, ele canta. Aí, eu contei essa história num evento. Aí alguém me falou assim, Mafone, você sabe por que os passarinhos cantam? Para ficar feliz. Aí eu falei assim, além de tudo, ela está pedindo desculpa, nem o passarinho pode ficar feliz. Eu falei, amiga, você não pode pedir desculpa pelo seu passarinho. E aquelas pessoas que falam assim, ai, desculpa qualquer coisa? Ah, amiga.
Essa montanha não devia nem estar lá, mas já que ela está, vou enfiar tudo que está lá para pedir desculpa por todas as coisas do mundo. Por que a gente pede desculpa? Sobre uma coisa que a gente não fez. Alguém falou alguma coisa para você, desculpa de não ter feito. Desculpa de não ter feito, aí você assume um negócio que não era seu. Por que a gente faz isso? Esse lugar que a gente assume de querer coisas que não são nossas. Primeiro, veja o que é seu. Tem um monte de coisa que não é nossa. E a gente assume. E aí essa culpa vira para a gente, porque aí agora a gente vai ter que dar conta dessa culpa que a gente assumiu. E aí, gente, para a gente conseguir de verdade... E aí, lembra da pesquisa que eu falei da Corner Ferry? Eles trouxeram uma coisa interessante quando a gente fala sobre liderança. E é o último ponto que eu vou falar. As lideranças, gente, o mundo, como eu disse para vocês, não precisa das melhores lideranças do mundo. Precisa das melhores lideranças para o mundo. Vocês lembram que quando eu trouxe os 5 pontos mais importantes para a gente entender que a gestão da diversidade é o próximo passo para a gente avançar? A liderança é um componente importante. E eles perceberam que é o seguinte, o único componente que é igual em todas as lideranças que são inclusivas no mundo é o fato de que essas lideranças são autodisruptivas. São lideranças que questionam o tempo inteiro os seus pensamentos, os seus valores e as suas ações. São pessoas que entendem que elas estão em eternas construções. Essas são as lideranças realmente inclusivas. Por quê? Porque elas têm uma alta capacidade de resiliência emocional, de autoconfiança. Por quê? O que faz com que as pessoas sejam tão violentas sobre ideias que são diferentes do que elas pensam? O fato delas se sentirem humilhadas ou o fato delas acharem que elas vão ser irrelevantes, se tornar irrelevantes. Ninguém gosta de ser humilhado. Então, quando eu reajo com violência, é a minha tentativa, muitas vezes ruim, de expressar uma frustração de alguma coisa que eu não consigo dizer o que é. Que muitas vezes está nessa chave de para eu não falar, para eu não mostrar a minha fraqueza ou a minha vulnerabilidade, eu vou para esse lugar. Então, um lugar muito importante é a gente entender que, para a sustentabilidade das organizações, inclusão não é uma coisa que vai ser legal da gente ter. Ela vai ser a única possibilidade da gente realmente construir organizações que são sustentáveis no tempo. Porque a gente precisa desenvolver e reaprender a aprender. Esse é o ponto... Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. Vou deixar... Esse, eu acho que é o ponto mais importante, que é o seguinte. O mundo... Boa, obrigada. O mundo... Ele precisa que a gente entenda que as capacidades que vão nos levar para o futuro, elas não estão relacionadas a habilidades que são habilidades técnicas. A gente contrata pelas habilidades técnicas e demite pelas habilidades emocionais. O que significa que a gente está contratando errado e demitindo errado. Porque, no final das contas, a discussão de inclusão, ela não é sobre diversidade. A discussão de inclusão é sobre saúde, é sobre a nossa capacidade de se relacionar e melhorar as nossas relações, porque, no final das contas, tudo que a gente faz é para os seres humanos, com os seres humanos, por, para e com os seres humanos. Então, as tecnologias todas que a gente está construindo, elas não são para que a gente se relacione menos. Elas são para que a gente se relacione mais. Mas, para que isso aconteça, a nossa capacidade de pensamento crítico e de tolerância aos processos, tolerância e respeito e aprendizado com quem é diferente, vai precisar mudar. Infelizmente, não temos todas as empresas, mas eu fico muito feliz de ter um encontro de lideranças de RH que estão preocupadas em olhar para isso. Onde a gente vai ter uma tarde toda para falar sobre isso. Tem vários elementos importantes, mas tem 3 dimensões que a gente não vai poder desconsiderar. A primeira é individual. Cada um e cada uma de nós aqui precisa de uma coisa. A gente tem que ter a capacidade de oferecer recursos que são diferentes para cada uma das pessoas. Tem gente que vai precisar de aprendizados de técnicas, outros que vão precisar de terapia, outros que vão precisar de espaços de relacionamento.
Precisamos criar espaços para desenvolvimento individual. Segunda coisa, precisamos melhorar a nossa capacidade de inclusão, que é melhorar a capacidade e a qualidade das nossas relações. Não é sobre ter espaços onde eu tenho um crachá e esse crachá define o meu lugar. É sobre a nossa capacidade de não cair em 3 armadilhas. A armadilha do poder, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso está fora. Isso não existe mais. A nossa capacidade de aprender, não existe aprendizado que não possa ser renovado. O que eu aprendi hoje talvez não valha amanhã. E a nossa capacidade e a nossa armadilha de controle, que é um dos maiores. Eu escrevi um artigo na Marie Claire que era sobre isso, o burnout. O burnout, um dos principais elementos para levar as pessoas ao adoecimento, não é o excesso de trabalho, conforme as pessoas acham que é. É a nossa impossibilidade de lidar com a autonomia. Aquele processo de eternamente ser cobrado. É isso que faz a gente entrar nos processos de adoecimento. Aprender a fazer essa gestão das nossas emoções é um elemento central para o burnout. E, por último, não vai dar para fazer tudo isso se a gente não entender que os processos que a gente está, eu posso criar as melhores pessoas, oferecer as melhores relações, se a minha companhia, culturalmente, não favorece isso. Se eu continuo reforçando e premiando aquela pessoa que destrói os relacionamentos, que é desrespeitosa, que é violenta, que assedia as outras pessoas. Se a gente não mudar esses 3 pilares, a gente não vai conseguir construir uma cultura realmente que vai sair da página 2. Tá bom? Obrigada, gente. Ah, eu quero ficar aqui? Não, não foi não. Mafone Odara, senhoras e senhores! Maravilhosa!